Um detalhe importante que a gente vai trazer agora, Luara, um pronunciamento urgente que foi feito do ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, que ele condenou o que chamou de agressão militar criminosa por parte do governo dos Estados Unidos. Num discurso, o Padrino López declarou o seguinte, abre aspas, não negociaremos, não nos renderemos e no fim triunfaremos, fecha aspas. Então a gente percebe nesse movimento uma troca, uma guerra de narrativas, como já era de se esperar. Você tem um Trump falando que a operação foi um sucesso, uma operação foi cirúrgica no que eles imaginavam, ou seja, fizeram um planejamento e conseguiram colocá-lo em prática sem qualquer tipo de contratempo. E, por outro lado, você tem a Venezuela fazendo um movimento de que não se renderá, de que não perderá e de que não terá nenhum tipo de comportamento. Se tiver um trechinho da fala do porta-voz do governo venezuelano, a gente acompanha agora no nosso SBT News. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Unidos, soldados y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible. Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad. A gente percebe que eles usam muito, a expressão paz, que eles querem paz a todo momento. Em declarações, pronunciamentos anteriores de Nicolás Maduro, ele falava muito isso, que não queria nenhum tipo de contratempo na Venezuela e em toda a região. E agora o porta-voz batendo muito nessa tecla, envolvendo então o que eles chamam de que eles querem paz, que eles são um povo de paz. E agora trazem, então, esses desdobramentos desse caso. Agora há pouco a gente falou sobre a declaração do presidente da Colômbia e tem mais declaração que a gente separou, né? Exatamente. Nas redes sociais, o ex-presidente boliviano Evo Morales repudiou o bombardeio dos Estados Unidos contra a Venezuela. Morales afirma que é uma agressão brutal que viola a soberania do país. O ex-presidente boliviano diz que a Venezuela não está sozinha e que o povo em resistência tem toda a solidariedade. É o primeiro posicionamento de apoio que nós estamos trazendo, explícito, como nós estamos acompanhando essa publicação que foi feita no X, o antigo Twitter. Então, por Evo Morales, total apoio ao povo venezuelano. A gente tem aí um cenário em que o presidente Gustavo Petro, presidente da Colômbia, ele repudia o ataque, mas ele não afirma, ele não crava esse apoio. Já o ex-presidente boliviano já é um pouco mais incisivo, um pouco mais explícito em relação a esse apoio, como a Luara trouxe para a gente. O que a gente destaca nessas declarações dessas lideranças que nós separamos aqui nas publicações feitas pelo X? São publicações mais alinhadas ao regime. Por mais que não tenham uma ligação direta, não são figuras que fazem uma oposição. Diferentemente, por exemplo, do presidente da Argentina, Javier Milei, que é muito incisivo em ser contrário ao movimento da Venezuela, afirma e sempre rotula como realmente um regime, como uma ditadura. E é um movimento que, quando você tem nas figuras progressistas, como é o caso o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, quando você tem uma figura como é o presidente da Colômbia, você tem um discurso, digamos assim, um pouco mais suave, não tão na maneira do ataque, não tão incisivo contra a figura de Nicolás Maduro. Mas uma coisa é clara, uma situação que a gente traz e a gente compartilha com você que nos acompanha e traz para essa reflexão, para essa análise, que é justamente a preocupação. A gente tem uma América do Sul dividida, conforme o avanço de governos de direita vai acontecendo aqui na América do Sul, você tem cada vez menos força de apoio em relação a países vizinhos que fazem parte do bloco em apoio a Nicolás Maduro. Por mais que ele não tenha um apoio direto, você não tem uma resistência contra o país. Só que o cenário vai mudando conforme você vê um avanço. O Brasil quer ter uma relação importante com os Estados Unidos, tem sentado à mesa, tem negociado para tentar recuperar essa relação diplomática, tem tido sucesso nos últimos tempos, só que esse ponto que envolve a Venezuela ainda é um ponto realmente muito delicado para o presidente Lula. O presidente Lula não quer se posicionar favorável ao presidente da Venezuela, mas ao mesmo tempo ele não levanta nenhum tipo de bandeira contrária
a Venezuela. Esse é um ponto extremamente sensível na história do presidente Lula, é claro, a gente vai acompanhando. A Luara trouxe a manifestação do Evo Morales, eu trago uma outra manifestação e compartilho com vocês, que é do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, também se manifestou. Olha só, a gente está vendo a postagem aí na sua tela, também feita nas redes sociais. Ele exigiu uma ação da comunidade internacional contra o que chamou de ataque criminoso dos Estados Unidos à Venezuela. Ele disse que nossa zona de paz está sendo brutalmente assaltada, atacada. Terrorismo de Estado contra o povo venezuelano e contra a nossa América, escreveu o presidente de Cuba. A gente percebe, então, o presidente Miguel Díaz trazendo um ataque um pouco mais direto, um pouco mais incisivo e usando a expressão terrorismo. É fundamental a gente fazer o destaque desse discurso. A gente consegue entender e consegue acompanhar toda a movimentação e essa repercussão que a gente tem com lideranças da América do Sul. Luara. E o chanceler de Cuba, Bruno Rodrigues, usou as redes sociais também para se manifestar. Rodrigues afirma condenar veementemente a agressão militar em curso dos Estados Unidos contra a Venezuela. Segundo ele, os bombardeios e as ações militares contra Caracas e outras localidades do país são atos covardes contra uma nação que não agrediu os Estados Unidos, nem qualquer outro país. Esse é o posicionamento, então, do chanceler de Cuba, isentando as atividades de Venezuela. Venezuela não fez nada. Esse é o posicionamento que ele traz. E traz como uma maneira covarde dos Estados Unidos atacarem, então, o território e a costa venezuelana. Mas no discurso de Trump, o Casagrande, ele traz os efeitos sociais que a Venezuela causa nos Estados Unidos por conta do narcotráfico. Tanto é que ele fala são 25 mil vidas salvas a cada ataque desse que está sendo registrado contra aqueles navios que foram interceptados no oceano. Então, como que fica, né, essa troca de discursos? Porque cada um vai defender o seu, mas a gente sabe que quem é de esquerda tem um apoio, uma empatia, uma solidariedade a mais com o que está acontecendo na Venezuela. E esse avanço da direita aqui na América é, de fato, uma força que vai se costurando a favor dessa intervenção dos Estados Unidos, porque não tem como a gente falar que não é uma intervenção a partir do momento que o principal líder foi capturado. Dessa intervenção dos Estados Unidos, desses ataques que aconteceram, então vai ganhando força, porque vai ganhando apoio. E o discurso precisa ser muito moderado.